a paz do Senhor esteja. Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, que o Senhor esteja na sua vida, que a paz esteja sempre na sua casa, para a honra e glória do Senhor. Amém? Aleluias, aleluias. Senhor Deus, querido Deus, amado Deus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja aqui nessa live, Senhor, colocando, Senhor, as palavras na minha boca para que as pessoas venham a entender a mensagem que o Senhor quer passar nesse momento. Glória a Deus, aleluia. Também oro, Senhor, para que essas pessoas estejam com ouvidos e corações abertos para receber a sua palavra. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. A palavra de hoje, ela fala sobre restauração do poder e unção perdido. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas antes eu quero aqui deixar alguns recados da nossa igreja, que é os cultos que nós teremos agora nos próximos dias. Na manhã, na quinta-feira, haverá o culto de oração do Pai Nosso, que é às 7 horas, amém, na igreja. Mas também vai aparecer no YouTube, que é no canal da IEJN Alphaville. Amém? E seja bem-vinda à Célula Digital. Amém? Seja bem-vinda a mais uma Célula Digital IEJN Alphaville. Me perdoe, me desculpe. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vinda a mais uma Célula Digital. Glórias a Deus, aleluia. IEJN Alphaville, Igreja Evangélica de Jesus para as Nações. Amém? Uma igreja para você fazer parte e não somente frequentar. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E também, aí agora eu vou começar a falar sobre os recados. Os recados são os cultos da nossa igreja, que é amanhã, às 7 horas da manhã, tem a oração do Pai Nosso. Glória a Deus, aqui lá na igreja. E também, amém, nós teremos também no sábado o culto da Nação Jovem, às 19 horas. Glória a Deus. E no domingo haverá o culto profético com Santa Ceia. Glória a Deus. E você não deixe de participar, porque a Santa Ceia é uma bênção. Glória a Deus. E não deixe de participar. Amém? E estamos na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus. E se você não conseguir assistir, porque às vezes pode ser muito longe, mas se fosse você, eu ia lá. Você assiste pelo canal do YouTube. Amém? Que IEJN Alphaville. Só no domingo, que quando o profeta ministra, o profeta Vinícius está no canal do profeta Vinícius. Amém? Mas, se fosse eu que você, eu ia lá. Que vai ser uma bênção. Você tem que dar os passos. Amém? Você tem que sair da sua zona de conforto. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Então, aqui vamos para a palavra, que é a restauração do poder perdido e da unção perdida. E a palavra, ela está lá em 2 Reis, 2 Reis 6, de 1 ao 7, que diz assim, ó. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. Então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou, ai, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse,
pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. E o que essa palavra diz aqui pra gente, né? Sobre restauração do poder e da unção perdida. Porque as coisas que nós estamos às vezes fazendo para Deus é bom, né? Só que nem sempre vai acontecer tudo certo, né? E é por isso que a gente tem que estar orando o tempo todo. Por mais que nós façamos coisas boas para Deus, nós temos que estar orando ao Senhor, para que a gente tem que vigiar e orar. Porque se a gente não vigiar e orar, vai acontecer alguma coisa, porque nós estamos fazendo coisas boas. Porque assim, quando a gente está fazendo coisa ruim, o inimigo, ele não vem para coisas que não é de Deus, ele não vem para te atrapalhar. Agora, quando é coisas que é de Deus, que é para Deus, com certeza ele vai atrapalhar. Amém? Com certeza. E o que os profetas aqui, os discípulos queriam fazer? Eles queriam ampliar, né, o lugar onde que ele se reunia com Eliseu. E o que aconteceu? O machado caiu lá na água, né? E ficou só com o cabo. E só o cabo não faz nada. Amém? Só o cabo não faz nada. O cabo, ele só faz barulho. Glória a Deus, porque ele vai ficar batendo no tronco, só vai ficar fazendo barulho. O elemento cortante, que é o machado, né? Que é o ferro, que é a palavra de Deus, ele vai ficar, ele não vai entrar ali, porque é isso daí que é o machado, é a palavra de Deus, que significa a palavra de Deus na nossa vida. Porque o cabo, ele exemplifica a nossa vida, que se a gente não tiver aquela unção do Senhor, a oração, porque nós temos que... E qual é o nosso poder? Quais são as nossas armas? A oração. Amém? É a oração que nos coloca ali em poder. Amém? Para que a gente possa mover céus e terras, como diz a palavra. Glória a Deus. Porque é com a oração. Porque a oração a gente consegue vigiar e orar. Porque é o que diz a palavra, temos que vigiar e orar. Amém? Para que o inimigo não venha. Porque assim, se a gente estiver distraído, a gente não pode ficar distraído. Amém? Quando a gente fica distraído, acontecem as coisas. Por mais que a gente esteja fazendo coisas boas para Deus. Aleluia. Por mais que nós estejamos fazendo coisas boas para Deus, o inimigo vem e atrapalha. Então, por isso que nós temos que orar e vigiar o tempo todo. Amém? Nós não podemos descansar um minuto. O único dia que nós vamos descansar é o dia que nós não estivermos mais aqui nessa terra. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que orar e vigiar. Porque o inimigo, ele trabalha 24 horas por dia, querendo atrapalhar a sua vida. Glória a Deus. Entendeu? Ele não quer que você faça as coisas para Deus. Porque ele quer ser como Deus. Glória a Deus. Então, ele não quer. Então, ele vai atrapalhar. Tudo que você estiver fazendo, que seja bom, você vai falar, puxa vida, eu tô fazendo esse negócio aqui para Deus e tá dando tanto problema, tá dando tanto erro. Pode ter certeza que é o inimigo que tá ali querendo tirar você dessa obra boa que você tá tentando fazer para Deus. Amém? Pode ter certeza que ele vai colocar em empecilho, ele vai fazer, mas e aí o que a gente tem que fazer? Orar. Orar e vigiar. Glória a Deus. E é por isso que essa questão aqui, essa oração, essa live, o tema dela é restauração. Restauração do poder e da unção. Porque nós precisamos, porque o nosso poder, a nossa arma é a oração. Amém? É a oração. Orar todos os dias, orar o tempo todo,
vigiar o tempo todo. É óbvio que você não vai ficar lá de joelhos o dia inteiro, mas você vai orar em espírito. É por isso que a palavra diz lá em João, que o Senhor diz assim, que o Senhor procura aqueles que adoram em espírito. Glória a Deus. Então nós temos que adorar a Deus. E quando a gente está adorando a Deus, a gente está orando. Glória a Deus, a gente está adorando a Deus em espírito. Senhor, eu te amo, Senhor. O Senhor esteja aqui na minha vida. O Senhor é a minha fortaleza. E tudo isso Deus vai colocando fortalezas, vai colocando anjos que vão tomar conta de você, para que nada aconteça, protegendo você para fazer a obra do Senhor. Amém? E eu creio nisso. E eu acho que você também devia crer. Glória a Deus. E tudo que você for fazer para Deus, você vai ter empecilho, com certeza. Em nome de Jesus. Porque nós temos que pôr na nossa cabeça que tudo que a gente faz é para Deus. Amém? A gente não faz pra gente faz para Deus. Quando a gente ajuda o próximo, a gente tá ajudando o próximo, mas como se fosse para Deus. Amém? É isso que a gente tem que pôr na nossa cabeça. Por exemplo, como eu presto serviço às pessoas, é como se eu estivesse fazendo para Deus. E eu vou dar o meu melhor ali. Amém? Não vou deixar de fazer. Vou fazer com o meu melhor. Porque eu estou fazendo para Deus. Não estou fazendo para o homem. Estou fazendo para Deus. Estou ajudando aquela pessoa, mas com a intenção de ajudar. No sentido de fazer para Deus. É Deus que está se agradando disso. Amém? É como uma oferta que sobe para Deus. Amém? Em uma fragrância, em um aroma para Ele. Que Ele tá vendo que a gente tá ajudando as pessoas que precisam. Glória a Deus. Tá ajudando as pessoas com aquilo que Ele te deu. Tá multiplicando. Amém? Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que pensar que tudo que nós vamos fazer é para Deus, não pra gente. Entendeu? Tudo. Glória a Deus, aleluias. Então, fica essa palavra aqui para você hoje, nesse dia. E que você, sabe, pense bastante. Em tudo que você for fazer, você coloca em oração. Amém? Porque você está fazendo para Deus. Até se você estiver em casa, porque muitas vezes a gente que trabalha em casa, né, faz serviço de casa. Se você colocar nas mãos do Senhor, isso daí não vai ficar tão pesado para você. Pode ter certeza, porque eu faço isso todos os dias. Entendeu? O Espírito Santo teve um certo dia que ele falou para mim, coloca tudo em oração. E eu falei, mas até as coisas que eu faço em casa? Até as coisas que você faz em casa. Porque quando a gente faz as coisas, que lavar roupa, limpar a casa, essas coisas, cansa bastante a gente, né? E a gente coloca nas mãos do Senhor, que aí Ele que vai, coloca em oração, que aí Ele que vai nos ajudar. Amém? E vai ficar menos pesado. Pode ter certeza disso. Glória a Deus. Aleluias. E que o Senhor, Pai querido, amado, Paizinho querido, que o Senhor coloque, Senhor, na mente dessa pessoa, que ela é uma filha do Senhor. É um filho do Senhor. Glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. E que ele tem que restaurar o poder do Senhor que ele deu para ele, que é o poder da oração. É essa arma que nós temos. Orar sem cessar. Orar e vigiar. Que ele coloque isso, que ele, tudo que ele for fazer, que seja para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus, aleluias. E que o Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento para essa pessoa. Que o Senhor venha trazer o amor. Que o Senhor venha trazer tudo que é de bom para essa pessoa. No nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa. O dia de hoje seja abençoado pelo Senhor. Que o Senhor venha derramar a sua unção de hoje nessa pessoa. E o poder e restaurar isso no nome do Senhor Jesus.
Glórias a Deus, aleluias. E eu creio, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você vai ser abençoado. E isso vai entrar na sua mente, no seu coração, você vai abrir os seus ouvidos e você vai entender que o Senhor é o Senhor da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu espero que você compartilhe essa oração, essa live com quem você quiser. E se você gostou, você curte também. E me segue nas redes sociais. Glória a Deus. Se você gostou, se você sentiu que foi abençoado. Amém. Glória a Deus. Aleluias. E se puder, faça essa ação. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém e amém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.